Paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui novamente para mais uma lição. Iremos na quarta lição agora falando sobre os benefícios da justificação. Então, esse é um tema que nós iremos estudar hoje, né? A quarta lição. O objetivo geral é esclarecer que a justificação pela fé em Cristo nos libertou da lei do pecado e nos fez nova criatura. No capítulo 3, nós estudamos Romanos 3, 23, vai falar porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vai falar sobre o estado de pecaminosidade do homem. Então a gente viu ali nas lições passadas que a ênfase é que todos são pecadores, todos estão acometidos dessa doença chamada pecado, Então foi isso que nós vimos numa das lições passadas. Diante disto, nós vimos a manifestação da justiça, da graça de Deus, não por esforço humano, mas através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, a ênfase agora aqui é a manifestação da graça. Vimos um homem pecador, adoecido pelo pecado, e vimos também agora a manifestação da graça através de Cristo Jesus. Agora a lição de hoje vai tratar das bênçãos que essa graça justificadora ela concede ao ser humano. Então o tópico 1 vai falar sobre as bênçãos da graça justificadora. Então as bênçãos são de ter paz com Deus, de poder esperar, ter confiança em Deus, esperar em Deus, de sofrer por Jesus. Esse primeiro tópico vai falar sobre isso. Sim, mas quais são, de fato, os benefícios da graça de Deus? Então, os benefícios da graça de Deus são esses aí que nós vamos trabalhar agora nesta lição. O pecado, como nós vimos, ele fez uma separação do homem para com Deus, Então o pecado ele causou um abismo muito grande ali entre Deus e o homem, de forma que o homem não pôde mais se chegar a Deus. A maior guerra do mundo hoje está sendo travada entre a humanidade e Deus. Romanos 1:18 vai falar assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então o homem está sobre essa ira de Deus, ou seja, o homem está guerreando com Deus, porque está debaixo do pecado, e o pecado causa esta ira aí de Deus para com o homem. Mas hoje nós iremos falar da bênção da paz com Deus, que é justamente o primeiro tópico, vai falar sobre essa bênção aí que a justificação traz, que é a bênção da paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 vai falar sobre isso. Ainda Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, vemos aí a paz em Jesus Cristo, Primeiro, paz aqui não é simplesmente ausência de conflitos, não é uma tranquilidade emocional. Não, paz aqui é plenitude, ela tem um sentido maior, mais amplo aí, ou seja, paz interior, decorrente de uma comunhão com Deus. Então, em meio às lutas, no dia a dia, no lar, você tem paz com Deus. Em meio aos problemas sociais, em meio ao desemprego, em meio a qualquer mazela social, você tem paz com Deus. Em meio às doenças, você tem paz com Deus. Por quê? Porque essa paz que Deus nos dá, ela é uma paz interior, não é uma paz decorrente do exterior.
Então, a bênção da paz com Deus, essa paz, dinheiro nenhum pode comprar. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não for beneficiado pela graça de Deus, se você, através da fé, não for até Cristo Jesus, você não vai desfrutar dessa paz interior proveniente da graça de Deus. Paulo e Silas, numa prisão suja, certa vez eles foram presos, estavam lá numa prisão suja, escura, eles estavam sendo chicoteados, eles foram acorrentados, mas apesar disto, eles tinham paz e podiam louvar a Deus. Então a Bíblia vai dizer que em meio a essa situação, eles começaram a orar e a louvar a Deus. Ou seja, isso só acontece de alguém que tem uma paz interior, de alguém que está resolvido interiormente. Quantos irmãos não têm o que comer, estão adoecidos, estão atribulados, mas têm paz com Deus? Enquanto outros têm tudo, mas não têm paz. Tem pessoas que têm uma mansão, vivem numa mansão, têm os melhores carros, têm todo tipo de comida que ele quiser a qualquer hora, todo tipo de roupa, mas vivem um conflito interior muito grande. Eles não conseguem ter paz, né? Então por quê? Porque o dinheiro, nada disso pode comprar a paz que Cristo nos concede através da morte na cruz. Por isso que João 14, 27, ele vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, não é uma paz, não é como o mundo concede aí, ou seja, uma paz que é a ausência de conflitos. Não, a paz aqui é mais do que isso. A paz aqui se refere a uma plenitude, como foi falado, a algo interior do ser humano, né? Então este é o primeiro benefício, é a paz com Deus. Todos nós que estamos desfrutando da graça de Deus, desfrutando desse benefício que é a paz com Deus. Ou seja, em meio às tribulações do dia a dia, em meio às guerras, nós podemos desfrutar dessa paz interior com Cristo Jesus. A bênção de esperar em Deus, essa seria o segundo subtópico aí, né? Uma outra bênção de esperar em Deus. Aqui fala da certeza do futuro. Muitos vivem uma angústia muito grande em pensar na morte e no futuro, né? Então, muitos enxergam algo sombrio e assustador, o futuro, algo desconhecido. Então, mas para os cristãos, a esperança faz com que ele enfrente o presente com todos os seus desafios, com todas as suas lutas e angústia, porque ele tem certeza no futuro. Então, a segunda bênção é de esperar em Cristo, sabendo que um dia estaremos com Ele, não é? Então, esse é um outro benefício, é você ter a certeza que no futuro nós estaremos com Cristo Jesus, que nós podemos enxergar o futuro de uma maneira mais, de uma maneira gloriosa, né? Então, já quem não desfruta da graça de Deus, teme a morte, teme o futuro, vive angustiado pelo o futuro que lhe aguarda, não é? Então, um outro tópico também que essa lição vai falar é a bênção de sofrer por Jesus. Nos gloriamos nas tribulações. Tribulação aqui significa pressões, dificuldades, sofrimentos. E você pode perguntar, sofrer? Quem passa por dificuldades não está em pecado? Ou sua fé não está fraca? Você que veja que este é um pensamento de um evangelho moderno e equivocado. Muitos têm levado a bandeira da teologia da prosperidade,
Mas Paulo nos ensina que devemos nos gloriar nas tribulações. Não é um sentimento masoquista de sofrer por sofrer, não. Sabendo que as tribulações contribuem para a vida cristã. Verdade, o sofrimento, as tribulações, ele contribui para a vida cristã. Paulo vai dizer que as tribulações produzem paciência, produz esperança, experiência e, por fim, a experiência produz esperança. Então a gente deve alegrar-se nas tribulações. Se você está sofrendo, sorria. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando nessa situação. Então Paulo vai falar também desse benefício, não é? Da graça de Deus produzida em cada um de nós, que é nós termos paz em meio às tribulações que nos sobrevêm no nosso dia a dia. O segundo tópico da lição vai falar sobre as bênçãos do amor trinitário. O amor trinitário fala do amor de Deus, o amor em Cristo ou de Cristo e o amor do Espírito Santo. Então, trinitário fala aí sobre a trindade, não é? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E vai falar sobre nesses três aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo, o amor de cada um para com cada um de nós. Então, começando pelo amor que o Pai outorga a cada um de nós. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8 vai falar sobre isso. Ou seja, nós ainda éramos pecadores, mas Cristo, ele vai nos amar e vai traçar um plano de salvação, entregando seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. É impossível o homem se salvar, mas Deus, ele vai provar o seu amor para cada um de nós, dando seu Filho, ainda sendo nós ainda pecadores. Então este é o amor do Pai para conosco. O amor que o Espírito Santo realiza. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, 26, vai falar sobre isto. Consolador aqui é Paráclitos, né? É aquele que está ao lado, é aquele que está ao nosso lado, é o nosso advogado. Se você está na luta, ele está ao seu lado. Se você está no aperto, ele está ao seu lado. Então, a Bíblia vai falar sobre isso, que nós temos um Consolador, que nós temos alguém ao nosso lado, nos dia a dia, nas dificuldades, nos ajudando. É o amor que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós que temos comunhão com Cristo Jesus. O amor que o Filho realiza, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas o quê? Iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, do versículo 4 ao 7, vai falar sobre isso. É o amor do Filho, do seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Veja que ele se entregou por cada um de nós.
Ele morreu aquela morte horrenda na cruz, para que eu e você pudéssemos estar livre do pecado, livre da condenação eterna. Isso fala do amor de Deus para conosco. Então Deus nos amou, ainda sendo pecadores. O Espírito Santo enviou o Espírito Santo para estar ao nosso lado. E isso só foi possível porque Cristo Jesus, ele se entregou morrendo naquela morte horrenda ali na cruz. O terceiro tópico vai falar sobre as bênçãos da nova criação. O homem em Adão. Adão era um representante da raça humana. Adão representava toda a raça humana. Ele simbolizava a velha criação, marcada pela desobediência, pelo pecado. O homem em Adão é, portanto, um projeto falido. Em Adão todos nós estamos condenados à morte. Então esse é o velho homem, o Adão, não é? A velha criação em Adão. O homem em Cristo, já Cristo é símbolo da nova criação em Deus. Cristo é o segundo Adão, simboliza vida, justiça, esperança. Em Cristo somos mais do que abençoados. Então essa é a diferença entre o homem em Adão, não é, falho, pecador, miserável, e o homem em Cristo Jesus, alguém vitorioso, alguém que venceu através da obediência a Deus. E porque Cristo venceu, nós também somos mais que vencedores. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Chegamos ao final aqui de mais um resumo, apenas uma síntese, né? Então fique com Deus, boa aula e até a próxima, em nome de Jesus.